Bom dia. Vamos dar início à sexta aula teórico-prática de Análise Espacial e Análise de Modelos Raster e este exercício é a continuação dos trabalhos anteriores e termina esta abordagem à marcação de bacias de visão e de percursos. Na aula anterior calculamos o melhor percurso entre a Estrada Nacional e o posto de observação, mas admitindo que não havia qualquer limitação à progressão. Hoje vamos considerar o declive e a ocupação do solo como variáveis que condicionam essa progressão, uma vez que, de um modo geral, estas são as mais importantes variáveis a utilizar para calcular superfícies de custos ponderados. Vamos calcular a distância de progressão a partir da rede viária, dizendo que o declive, portanto, diretamente a imagem do declive, vai condicionar a movimentação. Preenchemos o formulário de entrada, calculamos também o custo de retorno e obtemos uma superfície de custos relativamente ao declive. Reparem que este é o declive e esta é a imagem que resulta da superfície de custos. Analisando agora em pormenor, podemos ver que percorrer esta distância tem o mesmo custo do que percorrer esta outra. Isto porque nesta zona temos um território relativamente plano e nesta temos um território muito acidentado. Portanto, retomando agora o cálculo do percurso, Arc Toolbox, Special Analyst, Distance, Cost Path e abre-se um menu que vamos ter que preencher para dizer qual é o nosso objetivo. Chegar ao posto de vigia, utilizar a superfície de custos ponderada pelo declive, utilizar o custo de retorno ao pixel, abrir a pasta das grelhas e escrever o nome do percurso usando um acrónimo de conteúdo, ou seja, percurso ponderado pelo declive. Fazemos OK e este é o menor percurso, ou é o percurso mais barato, admitindo o declive como superfície de custo. Usando o declive como superfície de custo, usando uma superfície unitária de custos. Reparem que os percursos são relativamente diferentes. Este percurso já se aproxima do percurso criado pelos serviços florestais para aceder ao posto de vigia a partir da Estrada Nacional. Mas, como dissemos no início da aula, vamos considerar que o declive e a ocupação do solo são conjuntamente superfícies de custo à progressão. Se quisermos calcular agora essa nova superfície de custo, ou seja, uma distância ponderada pelo custo, vai-nos perguntar a origem e vai-nos perguntar qual é a superfície de custo. Como esta superfície de custo é uma combinação de duas variáveis, nós temos que começar por reclassificar o declive e criar o custo de construção. Reparem que é o custo de construção e não o custo de progressão. E temos que utilizar a shapefile relativa à COS como um custo de ocupação e também não um custo de progressão. Portanto, temos que criar dois novos rasters, um que traduza o custo do declive em função do custo de construção e um que traduza o custo do uso e ocupação do solo em termos de aquisição do território. Começamos por determinar qual é o valor a atribuir a cada classe de declive. Isto é um exercício académico, vamos utilizar unidades monetárias como referência e, em situações relativamente planas, entre 0 e 5%, custa uma unidade monetária. Entre 5 e 10, 5 unidades monetárias e, acima dos 20% de declive, atribuímos 100 unidades monetárias de custo de construção. Relativamente à carta de ocupação do solo, analisamos a legenda, portanto, o tecido urbano é uma situação por onde não queremos que passe o percurso de acesso, porque é extremamente oneroso construir aqui, e nas zonas de Lagoa e de Albufeira ainda o é mais. Portanto, zonas urbanas, 1000 unidades de custo, água, 10.000 unidades. Porque se quisermos atravessar uma superfície de água, temos que construir uma ponte ou uma forma de fazer passar a água por baixo da estrada, o que é extremamente oneroso. O tipo de rocha nua ou zonas descobertas com pouca vegetação são as situações menos dispendiosas. Portanto, criamos duas tabelas de classificação, uma para os declives e uma
para o uso e ocupação do solo. O declive é reclassificado diretamente através do Special Analyst Tools, Reclass, Reclassify. Abre-se um menu de diálogo e dizemos que queremos reclassificar o declive, classificar em 5 classes, atribuir os limites de cada uma das classes, preencher a tabela de atributos para a nova imagem, abrir a pasta das grelhas e atribuir um nome ao resultado da reclassificação. Portanto, este será o custo de construção em função do declive. Se lembrarem da imagem de há bocado, esta era a zona menos dispendiosa por ser relativamente plana. O cimo da serra também é relativamente plano e por isso também é fácil utilizar em termos de construção. Já a utilização da COS como forma de calcular uma superfície de custos obriga a que primeiro se crie um campo novo designado exatamente por custo de ocupação, do tipo inteiro. Estabelecemos uma ligação utilizando o join à tabela de custos, utilizamos o código Code 06 como elemento de ligação e preenchemos o custo de ocupação. Posteriormente, vamos transformar, converter, portanto, Conversion Tools to Raster, a feature file COS numa raster file, utilizando precisamente o custo de ocupação como campo guia. Vamos dizer que queremos 10 unidades ou 10 metros como cell size e transformamos a COS shapefile numa superfície de custos raster. Reparem que a zona da serra e a zona de matos é onde é mais barato construir, a água é onde é mais dispendioso construir. Temos que agora recorrer a uma técnica de álgebra cartográfica para somar o custo inerente ao declive ao custo inerente à ocupação e criar o custo final de construção. Special Analyst Tools, Map Algebra, Raster Calculator, abre-se a máquina de calcular, duplo clique em custo slope, clique simples em mais, duplo clique em custo ocupa, abrimos a pasta das grelhas e atribuímos o nome custo final. E esta será a superfície de custos relativamente à progressão, considerando tanto o declive como o uso e ocupação do solo. Reparem que a água é a zona onde é mais dispendioso construir e todas as superfícies habitacionais vêm imediatamente a seguir. Este é o posto de vigia, é uma imagem sobreposta a este custo, portanto isto não existe na superfície de custos. E agora sim, podemos voltar a aceder ao Arc Toolbox, Analysis Tools, Cost Distance e dizemos que queremos calcular o percurso em função destes dois custos. Portanto, Cost Distance, utilizamos as duas superfícies anteriores como superfície de custos e esta é a nova imagem de custo de progressão. Reparem, distância euclidiana sem qualquer custo, portanto a distância direta, distância ponderando o custo unitário, são muito semelhantes uma à outra, distância ponderada apenas pelo declive e distância ponderada tanto pelo declive como pela carta de ocupação do solo. Reparem que elas são relativamente semelhantes, exceto que agora temos aqui a água como condicionante de progressão e alguma superfície agrícola como condicionante de progressão. Podemos agora calcular o melhor percurso admitindo o custo máximo. Portanto, Arc Toolbox, Special Analyst Tools, Distance, Cost Path, abre-se o menu e vamos dizer que queremos aceder ao posto de vigia utilizando o custo final como superfície de cálculo para esse melhor percurso. E o resultado é um novo percurso entre a estrada e o posto de vigia. Reparem que este ainda é mais semelhante ao percurso marcado pelos serviços florestais. Custo de progressão, novo percurso entre a estrada e o posto de vigia. Portanto, se analisarmos agora os três caminhos, sem qualquer limitação de progressão, com o declive como limitação de progressão, com o declive, linha vermelha,
usando simultaneamente o declive e o custo de uso e ocupação do solo. Portanto, com este exercício terminamos esta abordagem às bacias hidrográficas, ao cálculo de bacias de visão e ao cálculo de percursos de progressão. Muito obrigado pela atenção.